Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Que Deus aplique em nossos corações a palavra que lemos há pouco. Oremos. Mais uma vez, Senhor, eu peço em nome de Jesus Cristo a condução deste culto. Tu abençoes, ó Deus, a mensagem nos corações, que abençoe a tua igreja, para que a tua igreja seja edificada, que a tua igreja possa marchar, ó Deus, em conjunto, e que o teu nome seja glorificado em todo o culto, desde que ele iniciou até o fim. Eu te peço e te agradeço por tudo, ainda lembrando as pessoas que estão em seus lares, para que elas possam também ser alimentadas e assistidas em todas as suas necessidades, tanto materiais quanto espirituais. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. De todos os apóstolos, Tiago é o que mais ataca o problema que envolve o mau uso da língua. O texto que nós lemos nos diz que nós devemos ser prontos para ouvir. Muitas vezes nós não queremos ouvir, só queremos falar. Mas, em primeiro lugar, para sermos ouvidos, nós precisamos também saber ouvir aquilo que as pessoas têm a nos dizer. Tardio para falar, porque se nós nos precipitarmos com a nossa palavra, nós podemos falar coisas que mais tarde vamos nos arrepender de tê-las dito. Tardio para se irar também, quando nós nos aborrecemos com uma palavra que às vezes é mal colocada com relação a nós, nos iramos e a ira não traz proveito para ninguém. Além de destacar as terríveis consequências decorrentes deste ato, o apóstolo Tiago, ele nos fornece conselhos muito úteis para domar nossa língua e fazê-la transformar-se num instrumento de bênçãos, não só para nós, mas para toda a coletividade. Capítulo 3 de Tiago, verso de 1 a 12, dá detalhes da contaminação produzida pela língua descontrolada. A pessoa que não consegue manter sua língua dentro da boca possui vários distúrbios psicológicos ou da alma. Tem muita facilidade para blasfemar contra Deus, maldizer da vida, fofocar, praguejar ou lançar maldições sobre os outros. Tem ainda grande facilidade para mentir, inventar histórias, jurar levianamente, criticar, fazer mau juízo do próximo. Cuidado com o que você fala. Esse foi o anúncio que li num artigo de um dos nossos periódicos. Billy Graham conta que visitou a famosa atriz Marilyn Monroe por ocasião de um dos seus shows. Pessoalmente, ele falou com ela. A falecida atriz lhe disse em tom de aspereza: não preciso do teu Jesus. Uma semana depois foi encontrada morta em seu apartamento. As palavras que ela disse foram palavras impróprias, inadequadas para um ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Em 1990, na campanha presidencial que está em voga no momento, Leonel Brizola disse que aceitava até o apoio do demônio para se tornar presidente. Quando acabou a campanha, o presidente eleito foi Fernando Collor de Mello. Brizola não ficou nem em segundo lugar, vindo a falecer posteriormente sem ser presidente do nosso país. Tancredo Neves, por ocasião da campanha para presidente
gostaria da presidência da República se conseguisse 500 votos do seu partido, na época era o PDS. Os votos ele conseguiu, mas o trono lhe foi tirado um dia antes de tomar posse. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, alerta: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Jesus ensinou aos apóstolos: seja o vosso falar sim, sim, não, não, e o que passar disso é de procedência maligna. Mateus, capítulo 5, versículo 37. Certo dia, um homem muito agitado apresentou-se a Sócrates: tem, como teu amigo, alguma coisa para te dizer. Então aquele amigo de Sócrates tinha algo a dizer-lhe. Esperai, interrompeu o sábio, que vais dizer: passaste pelos 3 coadores? 3 coadores? Perguntou outro admirado. Sim, amigo, 3 coadores. Vejamos se o que tens a me contar passou por eles. Primeiro coador é o coador da verdade. Tens certeza de que é verdadeiro o que vais me contar? Assegurar? Não posso, eu ouvi dizer. Então muita gente, ao ouvir dizer alguma coisa, sai espalhando coisa que não tem certeza ser verdade ou não. Bem, certamente o fizeste passar pelo segundo coador, que é o da bondade. Ainda que não seja verdadeiro, será pelo menos bom o que me queres dizer? Titubeando, contestou o outro: não, pelo contrário. Ah, interrompeu Sócrates, procuremos passar pelo terceiro coador e vejamos se é útil o que tanto te agita. Útil? Tornou o amigo, já impaciente e vexado. Não é, bem disse Sócrates sorrindo. Se o que me tens a dizer não é verdade, nem é bom, nem é útil, esqueçamos. O caso, não te preocupes com o que vai lhe dizer. Jesus denunciou os religiosos de lábios que não vivem a palavra ao dizer: hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Capítulo 15 de Mateus, versículo 7 a 8. Em Mateus capítulo 7, 21, está escrito: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ananias e Safira mentiram a Deus e foram mortos. Atos capítulo 5. A Bíblia diz que não devemos mentir para os outros, para nós mesmos, principalmente para Deus. Paulo diz na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 16: evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Alguém disse que a língua do mudo vale mais do que a do maldizente. Há um velho adágio que diz: aquele que fala sem refletir assemelha-se ao caçador que atira sem apontar. E Tiago diz: nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e consigamos assim dirigir todo o povo. No livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 20, temos uma pergunta: tens visto um homem precipitado no falar? E argumenta: maior a esperança para um tolo do que para ele. Conta-se que viajava num trem, um jovem, na França, rumo ao país vizinho, um senhor já idoso, com uma Bíblia aberta, parecia devorar as palavras que lia naquele livro santo. Um jovem universitário exibindo vários compêndios de filosofia, viajava ao seu lado, acomodado com a presença do livro de Deus, principalmente
pela atenção que o dedicado leitor a dispensava. Em tom de crítica, e até certo ponto censurando a atitude daquele senhor, perguntou-lhe: o senhor conhece este livro que estás lendo? Respondeu calmamente o humilde senhor: ó, sim, é meu amigo inseparável, meu grande conselheiro. Aliás, não só conheço a obra como seu autor. Gostaria de lhe falar das maravilhas que aprendo deste livro. O jovem disse: sinto muito, desculpe-me desapontá-lo, mas este livro é de péssima qualidade. Só mesmo pessoas sem instrução, pouco esclarecidas, poderiam acreditar em histórias como Adão e Eva, a arca, o dilúvio e outras coisas mais. Olha, os livros que costumo ler, fazendo um gesto para que este pegasse os livros para examinar-lhes o conteúdo. Pelo que, olhando à volta e percebendo a aproximação da estação onde ia desembarcar, guardou a Bíblia num gesto elegante e levantou-se do assento e pegou um cartão com o nome e telefone e entregou aquele cartão ao jovem universitário, dizendo-lhe: este é meu cartão, se algum dia quiser me ligar, terei o maior prazer em continuar a nossa conversa. Mas vou lhe dar um conselho: procure estudar mais Louis Pasteur com seus grandes ensinamentos. Pouco de ciência não faz mal a ninguém, nem afasta a pessoa de Deus, pelo contrário, mas a aproxima. O Senhor desceu, o jovem continuou a viagem sem conter a curiosidade de ler o que estava escrito no cartão. Teve uma enorme surpresa com um misto de espanto. Estava escrito no cartão: Louis Pasteur, descobridor da vacina antirrábica, da microbiologia, criador da pasteurização, responsável pela união da álgebra e da geometria, desenvolvimento do sistema de coordenadas cartesianas. A exemplo deste jovem universitário, muitos se precipitam no falar e acabam cometendo erros irreparáveis. Jesus disse aos seus discípulos: seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. É preferível cometer o erro da lentidão ou demora a cometer o erro da precipitação. E possivelmente empreender ritmo mais acelerado em determinadas circunstâncias e recuperar o tempo perdido depois de um tempo mais lento. Quando a pessoa ela para raciocinar, ela não está perdendo tempo, pelo contrário, ela está procurando uma solução mais sábia e eficiente que vai economizar mais tempo futuro. É isso que precisa ser praticado. O provérbio popular assegura que não adianta chorar o leite derramado, pode ser uma atitude precipitada. Sofrimentos são evitados sem os erros da precipitação. O texto de Gênesis, capítulo 16, versos de 1 a 16, mostra que Abraão precipitou-se em conceber um filho a Agar, sua serviçal, vindo esta desprezar sua senhora Sarai, esposa de Abraão. Era como se dissesse: vou dar uma ajudinha a Deus. Agiu sem pensar em insensatez. Danos irreparáveis acontecem na vida de homens e mulheres, mesmo quando agimos em nome de Deus, se precipitamos os acontecimentos. Nós temos que descansar e esperar. Se nós agirmos antes do que Deus mandar, aí então nós poderemos nos dar mal pelo fato de não esperarmos o tempo de Deus. Quando nos precipitamos, não esperamos, nós demonstramos o seguinte: primeiro, falta de confiança no Senhor.
Porque se Deus me prometeu e eu não estou esperando acontecer, eu estou demonstrando que não tenho confiança na promessa dele. Segundo, presunção, atitude que é presente e autossuficiência. Eu estou agindo com muita vaidade, com presunção de que eu não preciso de Deus, eu posso resolver meu problema sem ter que aguardar a solução vinda dele. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, versículo 18. Terceiro, quando nós agimos sem aguardarmos a direção de Deus, a falta de domínio próprio. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, temos um fruto do Espírito. E a última vertente deste fruto apresentado por Paulo é temperança, domínio próprio. É bom aguardar no Senhor, e no tempo certo Ele resolverá qualquer questão. Ele sabe mais do que nós. Às vezes é difícil agir dessa forma, sem ser impossível aguardar com paciência no Senhor. No caso de Pedro, que negou a Jesus após ter-lhe prometido ir com ele até a prisão e a morte, conforme os registros de Lucas, capítulo 22, versos 31 a 34, verifica-se haver grande precipitação em suas palavras. Toda vez que fazemos uma declaração, quem nos ouve acredita que a declaração seja verdadeira. Aliás, uma declaração vai dizer que tipo de pessoa eu sou. Se não falo a verdade, tenho sérios problemas de caráter que precisam ser corrigidos. Se digo a verdade, as pessoas ao meu redor vão testificar que eu sou uma pessoa confiável. Creio que Pedro, ao declarar que acompanharia Jesus à prisão e até a morte, o fez sem pensar, de forma precipitada. E isto acontece muito nas igrejas do Senhor. Eles se precipitam em fazer promessas que não cumprem. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, está escrito: quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumprir, porque Deus não se agrada de tolos. O que votamos, devemos pagar. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Eclesiastes capítulo 5, versículo 6. Posteriormente, Pedro dá uma outra declaração polêmica ao dizer para a criada que não conhecia a Jesus. Marcos capítulo 14, versículo 68. Creio que quando ele dá a sua declaração dizendo que não o conhecia, ele fez por medo, desespero. Contudo, não há como isentá-lo de culpa. A pessoa ficou com medo e falou que não devia, não justifica. Porque nós temos um Senhor que nos guarda. Pedro cometeu o mesmo pecado de Abraão ao dizer que Sara era sua irmã por medo, para não ser morto por Faraó, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 10 a 20. Como diz o apóstolo Paulo, defensor ferrenho da verdade, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8, nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Em Efésios capítulo 4, versículo 25, pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com seu próximo, sejamos verdadeiros sempre, seguindo a verdade que é Cristo, pois Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é a verdade, eu sendo discípulo dele, eu tenho que seguir esta verdade. Pedro chorou amargamente após o galo cantar. Jesus já tinha advertido que o apóstolo negaria 3 vezes. Agora Pedro cai em si e reconhece que falhou ao dar uma declaração precipitada, uma declaração falsa. Na verdade, o que o motivou a dar aquela declaração falsa foi sua autoconfiança exacerbada em si próprio, achando que poderia vencer todas as provas e tentações a que fosse submetido.
Paulo exorta os crentes da Galácia: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejais também tentado. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Seja, pois, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Às vezes a fala pode ser verdadeira, porém inútil. Por exemplo, palavra torpe é aquela que não edifica quem fala e quem ouve, ou seja, conversas que não trazem nenhum benefício. E às vezes as pessoas gastam tempos enormes com palavras que não servem para alimentar a alma, mas para alimentar a carne. Pornografia, maledicência, juízo temerário, a palavra sem proveito ou ociosa, a palavra ríspida. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, Paulo recomenda: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. No verso 31 do capítulo 4 de Efésios, Paulo adverte: toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Em Provérbios capítulo 15, versículo 1 está escrito: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Jesus disse aos fariseus que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, não te dar conta no dia do juízo. Mateus capítulo 12, versículo 36. Em Efésios capítulo 5, versículo 6, Paulo aconselha: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O apóstolo Tiago diz que devemos estar prontos para ouvir, tardios para falar. Todos estão prontos para ouvir o que Deus tem dito através da sua palavra. A Bíblia diz: os que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios têm a sua morada. Tem muito crente que não gosta de ser advertido, repreendido. Quando se faz uma repreensão, pronto, ele não aceita. Motivo pelo qual alguns saem da igreja, porque não querem ser repreendidos, não querem ser disciplinados. E hoje nós estamos vivendo uma época de grande insubordinação nas igrejas, aliás, no país inteiro. As pessoas não aceitam mais cumprir e obedecer regras. Infelizmente, na igreja também acontece isso. Quando as regras bíblicas são impostas, aí uns preferem abandonar o barco. Não, eu não quero ser mandado por ninguém, não quero ser corrigido por ninguém. Para não ser mandado nem ser corrigido, tem que andar corretamente, consoante a palavra de Deus, como ela nos ensina. A ênfase do apóstolo está em ouvir mais, pois quem ouve atentamente pode dar uma resposta não automática, mas sabe. Eu ouvi bastante, busquei a Deus e me deu uma palavra sábia. Quem discute facilmente é porque não sabe ouvir. A pessoa às vezes ouve alguma coisa e já entra em discussão naquilo que está ouvindo, mas não sabe ouvir. Senão esperaria o momento oportuno para apresentar suas razões. Aí evitaria discórdias e confusões. Quem discute facilmente é porque não sabe ouvir. Jesus garante que a pessoa que ouve de bom grado retém a palavra, está pronto para produzir bons frutos. Lucas capítulo 8, versículo 15. A pedagogia ensina que 90% das informações que retemos vem por conta de ouvirmos e realizarmos aquilo que nós praticamos. A palavra grega akousai significa prestar atenção, ouvir para entender. Pelo contexto de
Tiago 1, capítulo 18 a 21, percebemos que é preciso ouvir mais a palavra de Deus, o apelo do necessitado, pedido da mãe, da esposa, a admoestação do amigo e o ponto de vista dos outros. Nós precisamos também saber ouvir o ponto de vista de outras pessoas que discordam das nossas ideias, se elas forem de acordo com a palavra de Deus. Mas jamais deveremos ouvir fofocas, piadas indecentes, maus conselhos, etc. Além de prontos para ouvir, a Bíblia diz que devemos ser tardios para falar. O autor de Provérbios diz que quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Provérbios, capítulo 17, versículo 27. A pergunta a ser feita é: qual seria a razão da lentidão no falar? A palavra tardio, no grego, é brados, que significa lento, amoroso, demorado. Quem é lento no falar tem mais tempo para raciocinar e analisar. Muitos erros são cometidos no falar precipitado, tais como ofensa, mau juízo, mentira, crítica exacerbada. O humanismo diz: não se reprima, expresse seus sentimentos, abra sua boca, esbraveje. É o que o humanismo diz. A sociedade mundana abraça esse conceito. Mas a Bíblia diz: o que guarda a sua boca preserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Provérbios capítulo 13, versículo 3. Tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Provérbios capítulo 29, versículo 20. Há poder nas palavras, tanto de vida como de morte. O sábio pondera, mede suas palavras, um elogio, uma palavra de ânimo, ou o compartilhar do evangelho produz vida. A calúnia arruína as amizades e gera atrito. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para cirar. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 9 está escrito: não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Mais uma vez, devemos ser lentos, exercitar a longanimidade. Longanimidade é a capacidade de compreender o problema dos outros, é a situação que os outros estão atravessando. E esta vem misturada de ódio. A impaciência gera ira, que vem misturada de ódio, despeito, egoísmo, sentimento de superioridade. A ira na forma de indignação é aceita quando for dirigida contra o pecado, a injustiça e o mal generalizado. A ira pecaminosa se baseia no temperamento irrefletido, descontrolado, que gera palavras e atitudes inócuas. Em alguns casos, as consequências são irrecuperáveis. Controlar o gênero, falar, saber falar de forma entonada, que não venha a ferir as pessoas. Esse tipo de ira conduz ao rancor, à mágoa e ao desejo de vingança. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 26: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Devemos tratar da ira de maneira rápida e corretamente. Conclusão: provavelmente Tiago estava usando este texto para combater contendas na igreja daquele tempo. Entretanto, devemos absorvê-lo para evitar os debates e os cismas que prestam apenas para dividir o corpo e produzir o caos entre os irmãos. O perigo dali, veja como a língua pode produzir incêndios em rochas. Alguém disse para um jovem cantor de rock: meu filho, você não tem a menor chance como cantor.
é melhor continuar como motorista de caminhão. Sabem quem era ele, esse jovem que ouviu essa palavra insensata? Elvis Presley, um dos maiores cantores daquela sua época, de rock, cantor de rock. Tiago diz que a língua é como fogo, como um mundo de iniquidade, incendeia o bosque, ela está cheia de peçonha mortal. Por falar em membro peçonhento, ocorreu-me agora a história de duas cobras. A cobrinha pergunta à cobra mãe: mamãe, por que somos venenosas? E a mãe responde: porque eu mordi a língua, filho. Pode uma língua de quem louva a Deus destilar veneno? Pode de uma mesma língua sair louvores, bênçãos e maldições? Possamos ter mais cuidado e nos policiar em todos os sentidos, sempre prontos para ouvir, tardio para se irar, tardio para falar e também para se irar, porque na ira de cada um de nós não opera a justiça de Deus, e Ele assim nos abençoe.